Olá pessoal, temos aqui um exercício interessante da parte de dinâmica do movimento circular que faz referência à velocidade mínima que uma moto deve ter para conseguir dar uma volta completa no globo da morte. Então, como que a gente consegue definir esse valor dessa velocidade, né? Então, primeiramente, a gente precisa colocar todas as forças que estão agindo aqui no sistema formado pela moto e o motoqueiro. A gente pensa nesse corpo como sendo um corpo só, os dois como sendo uma coisa só. Então a gente tem a gravidade na vertical e para baixo. Então vai haver a força peso atuando aqui nesse conjunto. Pensando no motoqueiro e na moto como sendo um corpo só. Existe a força-peso dos dois juntos na vertical e para baixo. E aí, o pneu da moto, os dois pneus da moto, estão relando na superfície do globo da morte. Eles empurram a superfície do globo da morte para cima. E aí, como reação, a superfície do globo da morte devolve uma força na moto aí, nesse conjunto para baixo. Então vai ter uma força que é a chamada força normal, que é devido ao contato entre os dois pneus e a superfície do globo. A moto ela vai estar passando por esse ponto mais alto com uma determinada velocidade, que é a velocidade mínima que a gente está querendo encontrar. E nós não iremos aqui nos preocupar com forças tangenciais ao movimento, aqui com forças que estão na direção da velocidade. Lembrando que velocidade não é uma força, tá? Isso daqui eu só coloquei para mostrar qual que é o sentido da velocidade da moto. Ela está girando aqui no sentido horário. Então, a gente não vai se preocupar com forças tangenciais ao movimento aqui, como por exemplo uma força de atrito atuando entre o pneu e a superfície. Então, são essas duas forças, normal e peso, que estão querendo puxar esse conjunto para baixo. Elas estão querendo empurrar o motoqueiro e sua moto para baixo. Então, essas duas forças, elas estão alinhadas com o centro da curva. E como a gente fez em outros exercícios de dinâmica do movimento circular, é interessante a gente passar um eixo que passa pelo corpo e o centro da curva. Então a gente já tem essas duas forças que estão nesse eixo que passa pelo centro, normal e peso. Elas são as forças responsáveis aqui em querer manter o motoqueiro preso a essa curva, ou dependendo da velocidade do motoqueiro, essas duas forças podem contribuir para a sua queda aqui. Nós poderíamos, como foi feito em outros exercícios, traçar um outro eixo perpendicular a esse eixo que passa pelo centro. Mas só que nessa questão não há necessidade da gente desenhar esse eixo, porque não há forças nessa direção. Então a gente iria poluir muito a resolução do exercício. Não há necessidade de traçar esse eixo. Se existissem forças nessa direção, então com certeza eu iria estar traçando esse eixo perpendicular ao eixo que passa pelo centro. É importante a gente ter, em questões de dinâmica de movimento circular, o eixo que passa pelo centro. Esse sim é importante você traçar para entender o que está acontecendo nessa direção. Então, existem duas forças apontando para o centro. Então, como elas estão nesse eixo que passa pelo centro, eu posso falar que a força resultante nessa direção que passa pelo centro, que a gente chama de força resultante centrípeta, é a soma das duas componentes, peso mais a normal.
Ah, por que a soma? Porque as duas forças estão no mesmo sentido. Então, eu poderia somar os dois valores. E o que seria força resultante centrípeta? Força resultante, como em qualquer outra questão da parte de dinâmica, pela segunda lei de Newton, força resultante é o produto massa vezes aceleração. Mas estamos analisando um eixo que passa pelo centro. Então, essa aceleração é uma aceleração centrípeta. O peso tem fórmula, a força-peso tem fórmula, que é o produto massa vezes a gravidade, e a força normal não tem fórmula, só vou repetir ela nesse momento. Então, o exercício quer saber a velocidade mínima para que o motoqueiro consiga dar uma volta nesse globo da morte. Qual a condição para isso acontecer? O que está acontecendo, né, no momento que ele passa ali no ponto mais alto com a velocidade mínima? A gente precisa entender assim, se a velocidade dele é bem pequena, ele está na sua velocidade mínima, esse motoqueiro e a sua moto estão quase desgrudando ali da pista. Eles estão quase perdendo contato. Os pneus da moto estão quase perdendo contato com a superfície do globo. Então, se ele está com a velocidade mínima, a condição é essa. Ele está quase perdendo contato com a superfície do globo da morte. E se ele está quase perdendo contato, a gente fala que a força normal, que é essa força de contato com a superfície do globo, ela vai tender a zero. Ela tende a zero, ela é bem pequena. O contato dos pneus da moto com a superfície é bem pequeno quando ele está com a velocidade mínima. Então a gente fala que a normal tende a zero. Feito isso, eu posso substituir a expressão da aceleração centrípeta, que é velocidade ao quadrado sobre o raio. A massa, do outro lado, massa vezes a gravidade, que é peso, que é a força-peso. A normal se anulou, não preciso colocar mais nada aqui. Temos a massa dos dois lados. Essa massa seria a massa do conjunto motoqueiro e moto, mas de qualquer maneira, com essa condição a gente pode cancelar as massas. E aí eu passo o raio que está dividindo, multiplicando a gravidade. Como V ele está ao quadrado, eu posso extrair a raiz. E agora a gente vai substituir os valores. Ele disse para a gente o diâmetro. Ele disse para a gente o valor do diâmetro aqui do globo da morte, que é 9,8. Diâmetro aqui do globo da morte. Então, se o diâmetro é 9,8, o raio ele tem que ser a metade do diâmetro. O raio é somente esse comprimentinho aqui. Então, o valor do raio que a gente precisa para concluir esse exercício vai ser 9,8 sobre 2, que vai dar 4,9 metros. Então, eu vou substituir esse valor aqui na expressão da velocidade. Vai ficar raiz de 4,9 vezes 10. 4,9 vezes 10 vai dar 49. Então, a velocidade é raiz de 49, que dá exatamente 7 metros por segundo. Essa seria a velocidade mínima necessária para que a moto consiga passar ou descrever uma volta completa aqui no globo da morte. A gente pode também, aqui o exercício não fez referência, mas a gente poderia descobrir esse valor em quilômetros por hora. Eu posso multiplicar
por 3,6 o valor da velocidade. Então vai ficar 6 vezes 7, 42, 3 vezes 7, 21, com 4, 25, vírgula. Então eu poderia também escrever essa velocidade como 25,2 km por hora. Essa seria a velocidade mínima. Esses são os dois valores, né, em unidades diferentes, para a velocidade mínima que o motoqueiro precisa ter para conseguir descrever uma volta completa no Globo da Morte. Espero ter conseguido ajudar vocês, pessoal. Grande abraço e sucesso a todos!